Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Hoje eu vou falar de um assunto muito bacana, que é dúvida entre aluno e paciente. Então eu vou aproveitar o mesmo vídeo para os meus dois públicos, tá? Para as minhas pacientes queridas e para os meus alunos amados. Então a paciente chega, você, minha querida, chega no consultório assim: Lu, eu quero levantar minha sobrancelha. Faz aquele pontinho de botox que levanta a minha sobrancelha? Então vamos esclarecer para os alunos e para a paciente. Não existe ponto de toxina botulínica, né? Nosso queridinho botox, tá? Lembrando que botox é marca comercial, né? Toxina botulínica é a denominação correta. Não existe ponto de botox que levante sobrancelha. Como assim, Lu? Mas eu faço um pontinho aqui que arqueia a minha sobrancelha. O que arqueia a sua sobrancelha, gente? Vai ser bem fácil de entender. Músculo frontal. Aqui, ó, eu tenho um desenho aqui esquemático super bacana, que todo mundo vai entender numa boa. Então, ó, aqui, ó. Músculo frontal é esse músculo aqui, ó. Esse músculo grande que a gente tem aqui acima da nossa sobrancelha. É ele que é o responsável por arquear a minha sobrancelha. Então, se você, no teu planejamento da tua toxina botulínica, fizer a paralisação de todo o músculo frontal do teu paciente, o que vai acontecer? O paciente vai ficar sem as ruguinhas, certo? Mas também sem movimentação, vai ficar estático. Eu brinco, eu falo assim, o paciente fica com cara de botox, porque a expressão, ela fica a mesma, né? Carinha de feliz, carinha de triste, carinha de susto. E não pode. Eu acho que é necessária essa expressão. Nós podemos trabalhar o nosso botox, né, a toxina botulínica, de uma forma natural, onde a gente não as nossas ruguinhas, vamos dizer assim, não apareçam, mas que você não perca a sua expressão. Eu gosto muito de me usar como garota propaganda para as minhas pacientes, que o meu planejamento de toxina em mim é exatamente esse. Olha, eu tô conversando com vocês, olha, eu tô levantando a sobrancelha, eu não perco a minha expressão. A sobrancelha está arqueadinha, se eu quiser ter uma expressão maior, ó, eu consigo, mas eu não tenho a mesma expressão o tempo todo. Então vamos entender como é que a gente faz essa marcação, fazer esse planejamento? E logo em seguida, nesse mesmo vídeo, eu vou dizer para você o seguinte: ai, Lu, ficou uma sobrancelha um pouquinho mais alta que a outra. Ou a paciente achou que a sobrancelha subiu demais, né? Você, minha paciente, chegou no consultório, ai, Lu, arqueou demais. Pode abaixar? Sim, posso abaixar. Por quê? Porque eu não bloqueei toda a musculatura do músculo frontal. Tá joia? Então vamos lá. Agora, para você, meu aluno, a gente vai fazer uma marcaçãozinha. É bom que a minha paciente também vai entender como é a forma como a gente trabalha. Isso é bem bacana, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui, como eu já tinha explicado, o quê? O músculo frontal, que é o único músculo elevador de sobrancelha que eu tenho. Então a maneira bem segura de você fazer a marcação e não ter erro é a seguinte: olhando de frente para o paciente, por isso que eu sempre falo, o paciente na altura dos teus olhos, eu preciso olhar o quê? A pupila da minha paciente, que eu preciso ver o plano bipupilar. Então, ó, a pupila da nossa modelinho tá aqui, ó. Então eu sigo uma linha imaginária e faço um tracinho, ó. Tá dando pra ver? Eu acho que tá, né? Um tracinho aqui, onde eu vou traçar minha linha bipupilar. A outra pupila, sobrancelha, um outro tracinho. Partindo do plano bipupilar, eu vou traçar uma diagonal, tá? Eu traço uma diagonal em direção ao couro cabeludo, ó. Diagonal traçada. Esse lado aqui não dá pra... Acho que dá pra ver, ó. Ficou bem bacana, deu pra ver sim. Eu tracei uma diagonal. Então eu peguei a pupila e fiz uma diagonal de um lado, uma diagonal do outro. Significa o quê? Essa parte aqui de trás do músculo frontal, que eu chamo de ramo lateral, didaticamente falando, para ficar mais fácil, do músculo frontal, eu não vou trabalhar toxina nessa área. Eu vou deixar essa área aqui da minha diagonal, ó, livre. Essa área diagonal livre vai fazer com que a parte central fique paralisada e essa parte suba. Então,
Eu deixando essa parte solta do músculo, automaticamente eu tenho um arqueamento de sobrancelha. Então você entendeu que não tem um pontinho que levanta a sobrancelha? É justamente o contrário. É nós não bloquearmos a parte do músculo responsável por fazer esse arqueamento, tá? Então como é que a gente vai trabalhar agora? Você vai pegar a parte central do músculo frontal, que está, né, entre o meu plano bipupilar. Vamos pedir para você, nossa paciente, fazer o quê? Levanta a sobrancelha. No que a paciente levanta a sobrancelha, o músculo vai fazer o movimento de contração. E aí nós vamos pegar aquela parte onde ele está contraindo, vamos marcar pontos de mais ou menos 1 centímetro entre eles, certo? Ó, marcando os pontinhos de mais ou menos 1 centímetro entre eles e vamos trabalhar, ok? A paciente vai retornar 14 dias para a gente fazer o ajuste de dose, se necessário, com a sobrancelha arqueada. Aí vamos dizer que a paciente chegou e falou assim: Lô, minha sobrancelha está muito alta, não gostei. Vamos abaixar? Claro, vamos abaixar. Eu não tenho uma parte do músculo que está erguendo, que está levantando? Essa parte do músculo não está ativa? Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ela fazer o mesmo movimento que ela fez na primeira consulta. Levanta a sobrancelha. Ela levantou. Quando ela fizer esse movimento de levantar a sobrancelha, vai ter uma parte do músculo que vai estar trabalhando, que é justamente essa parte lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa parte ativa do músculo, vou marcar um pontinho de um lado, um pontinho do outro e vou fazer a minha aplicação. Feito isso, o que aconteceu, Lu? Paralisei a sobrancelha, ok? Ou seja, abaixei a sobrancelha da paciente, eu tirei o movimento dela, certo? Agora vamos para uma outra situação. Lu, eu fiz exatamente isso, só que ficou uma sobrancelha um pouquinho mais alta que a outra. Por que às vezes isso pode acontecer? Devido à dispersão da toxina, que pode ter sido mais de um lado do que do outro. Às vezes a gente, né, por mais que calcule, olhe na marquinha da seringa, pode ter colocado um pouquinho mais de um lado do que do outro. Ou, o que é muito comum, nós somos assimétricos, certo? Então o paciente pode ter o quê? Expressão diferente de um lado do que do outro, sem problema algum. Então o que aconteceu? Vou dar um exemplo. Essa sobrancelha ficou mais alta que essa, certo? Como é que eu vou fazer esse ajuste? Da mesma forma, lembrando sempre que você tem que trabalhar no músculo ativo. Então, pede a paciente para erguer a sobrancelha, ela vai erguer. Vai ter algum lugar nessa musculatura que vai estar movendo. Da mesma forma, vai lá nesse local que está movendo, coloca o seu pontinho e faz a sua dose. Como a gente já conversou, lembrando sempre que toxina ela é dose dependente. Então, a sobrancelha realmente está muito alta, eu tenho que abaixar um pouco mais. Faz 2 unidades. Não, está um pouquinho só de diferença uma da outra. Trabalha com uma unidade ou trabalha com uma microtoxina, né? O microbotox, mesobotox, é a mesma coisa. E aí você vai ter um resultado interessante. Lembra de fazer isso na sua janela de imunidade. Só recordando que eu já falei no vídeo anterior, mas eu não sei se você assistiu esse vídeo. Então eu vou dar uma recordada aqui. Fez a toxina botulínica de hoje até 14 dias a toxina está agindo no seu organismo. Vamos lembrar que toxina botulínica ela é proteína. Se ela é proteína, ela leva à criação de anticorpos e ela pode fazer uma imunogenicidade se for usada altas doses num curto espaço de tempo, ok? Respeitando isso, você não vai estar criando imunogenicidade, não há problema algum. Então, passado 14 dias da aplicação, é o período ideal, desse 14º até o 30º dia, para você fazer esse ajuste. Não existe retoque, gente. Vamos lá, ajuste de dose. Porque toxina não é dose dependente, como eu falei lá no primeiro vídeo? Então, nós vamos fazer um ajuste de dose nesse paciente, se necessário. E lembrando sempre, agora a dica para os meus alunos, que o ajuste não deve passar de 10% da dose total feita na primeira consulta.
E outra pergunta muito comum, né, das pacientes. Lu, de quanto em quanto tempo eu posso fazer Botox? Porque Botox já não dura muito, né? Toxina já não dura muito. Realmente, toxina já não tem uma durabilidade tão grande. A gente já conversou sobre isso num outro vídeo que eu fiz, que tá lá no IGTV e tá lá no YouTube também. Mas qualquer dúvida você me pergunta aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá? Que janela é essa? Período ideal de uma aplicação de toxina para minha próxima. Resumindo, de quanto em quanto tempo eu posso fazer Botox? Você pode fazer toxina botulínica a cada 3 meses. Eu tenho que dar uma janela de 12 semanas para não criar imunogenicidade. Então, Lu, se eu fizer Botox de 3 em 3 meses, meu organismo não fica viciado? Não. A dose que a gente trabalha é uma dose muito pequena e uma dose muito segura. O importante é você respeitar essa janela das 12 semanas. Tá joia? Eu espero ter ajudado. Eu acredito que ficou esclarecido, mas se não ficou qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha para mim, tá? Que eu respondo, vou ter o maior prazer de te ajudar e tirar suas dúvidas em relação a isso. Tá joia? Beijo grande.